Amém? Vamos meditar na palavra, igreja? Estás aqui, posso sentir tua presença. Enquanto eu estou louvando, você vai abrir em Hebreus capítulo 13. Estás aqui, posso sentir tua presença. Tu és Senhor, Tu és Senhor da minha vida. Se senta, Diego, então fica agoniado. Senhor, ajuda aqui, Diego. Tu és Senhor da minha vida. Deus é bom. És tudo para mim. És tudo para mim, Senhor. És tudo para mim. És tudo para mim. És tudo para mim, Senhor. Amém? Escuta aí, ó. Quem abriu Hebreus 13, versículo 17. Olha, a instrução que eu vou trazer hoje, presta atenção, é uma injeção, viu? Para que serve a injeção? Para prevenir doença. Amém? Nós somos rápidos. Quando a doença quer chegar, nós pá, injeção. Sabe por que o diabo não vai prosperar contra essa obra? Que a Bíblia diz em Apocalipse: a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. E para você entender, lá ainda disse isso lá para a igreja de Filadélfia. Tem alguma coincidência? Glória a Deus. Oi? E é. A vacina é que é para prevenir. Então eu estou errado aqui. Vamos tomar vacina. Quem quer tomar vacina? Se preparar. Diga assim para o seu irmão: se prepare. Porque nós estamos vivendo os últimos dias. E o diabo vai tentar infiltrar-se com as suas artimanhas na igreja, mas não vai conseguir, porque essa obra é de Deus. Diga comigo: profetizei, essa obra é de Deus, em nome de Jesus. Então ele não vai conseguir. Quero que vocês entendam logo que a nossa luta não é contra carne nem sangue, viu? Não é contra pessoas nem ninguém. São contra os principados e as potestades. Amém? Porém, irmão, eu queria pedir a vocês que ficassem bastante atentos. Bastante atentos, irmãos. Para que a gente não venha cair nas artimanhas de Satanás. Está entendendo? Você pode estar, olha, irmão, você pode estar bem aqui. De uma hora para outra você está mal. Você pode estar bem com o seu pastor, de uma hora para outra você está mal com ele. Você pode estar bem com seus irmãos, de uma hora para outra você está mal com ele. Por quê? Por causa das artimanhas de Satanás. Existe um espírito chamado espírito familiar. Quem já viu falar nesse espírito? Espírito familiar, ele se parece com um crente. Ele atua, irmão, ele atua nas escondidas.
E ele muitas vezes não, sempre ele atua naqueles que dão a legalidade para eles atuar. Estão entendendo? Sempre ele vai tentar atuar naqueles que estão dando legalidade para atuar. Levanta a sua mão e profetize: na minha vida não, Satanás. Porque você não tem autoridade no nome de Jesus para tocar na minha vida. Diga: toda flecha que você vier lançar, eu estou neutralizando em nome de Jesus. Você tem que ser rápido. Olha para sua irmã e diga: você tem que ser rápido. Aprenda. Porque o diabo anda ao derredor buscando a quem quer, alguém para tragar. Ele está buscando um para tragar. A gente tem que estar atento. Diga assim para seu irmão: as maiores batalhas são travadas na nossa mente. Porque a nossa mente, diga, a nossa mente é a porta de entrada para o Espírito. A mente é a porta de entrada para o Espírito. É na mente que Satanás tem trabalhado. É na mente que Satanás tem derrubado pessoas. Ele vem na mente. Se a pessoa não entender que aquilo é um espírito, pastor Diego, familiar, e neutralizar e dizer: não, Satanás, você quer me colocar contra o meu irmão? Você quer colocar contra a minha igreja? Você quer colocar contra o meu pastor? Não, Satanás, está amarrado. Na minha mente não, porque se você deixar, vai descer para o coração e vai prejudicar você. E você vai cair na artimanha do diabo. É por isso que nós ensinamos a palavra de Deus. A nossa igreja é uma igreja, irmão, que traz a instrução para você. É uma igreja que tem objetivos. Nós temos os objetivos. Agora, a nossa obrigação é de receber a instrução e colocar em prática. Está gravando, Diego? Nossa obrigação é receber a instrução e colocar em prática a instrução que eu estou recebendo. Muitas pessoas às vezes me pedem ajuda. Não é errado me pedir ajuda. Eu vou dar ajuda na palavra, eu vou dar ajuda na oração. Mas eu vou te dizer: o que vai salvar você não é eu, não, é Deus. É a sua fé naquilo que a Bíblia diz. É o seu mergulhar no Espírito, é a sua decisão. É você não aceitar mais o diabo dominar ou controlar a sua vida, querido. Pega na mão do teu irmão aí e diga assim: abençoado, está chegando os últimos dias. Diga: nós como igreja não podemos mais estar parados no tempo, aceitando o inferno dominar e controlar a nossa vida. Diga, balança aí bem forte, diga: tenha atitude, pois a autoridade de Deus está sobre a sua vida, pelo poder do nome de Jesus. Se tem uma coisa que o inferno não aguenta, querido, sabe o que é? É o nome de Jesus. Aleluia! Eu vou repetir para você entender isso. Se tem uma coisa que o inferno não aguenta, é o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque por trás do nome de Jesus existe um poder, querido. Aleluia. Olha para seu irmão e diga assim: o poder não está em você, ele está em você pelo Espírito. Mas tem uma coisa: quando você abre a sua boca e diz: escute aqui, Satanás, é no nome de Jesus, o inferno estremece. O inferno não vai aguentar essa obra, não, porque essa obra é de Deus. E olha para sua irmã e diga: não vai aguentar você também não. Porque diga: os que estão na carne vão ter que correr. Os que não andam no Espírito vão ter que correr mesmo. Aleluia. Sabe por quê? Olha para sua irmã e diga: porque crente da Filadélfia é ungido pelo Espírito Santo. Crente da Filadélfia tem a revelação da palavra. E ele não tem medo não. Aleluias. Aleluias. Olha para seu irmão, fixa seus olhos nele e diga: pode bater, Satanás. Pode bater, Satanás. Mas vai crescer. Vai crescer. Vai crescer. Vai crescer.
Sabe o que é que tu vai fazer? Aleluia. Diga assim, pode bater. Levanta a mão assim com autoridade, diga, pode bater. Pode levantar pessoas. Pode tentar tocar no meu casamento. Pode até tentar. Pode até tentar. Pode até tentar tocar no meu corpo. Pode até tentar. Diga, mas vai ter que retroceder. Diga, eu entendi o poder que há no nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Você não vai retroceder não, só se você quiser, querido. Porque Jesus, meu filho, o nome de Jesus tem poder e tem autoridade. É para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder das trevas. É por isso que nós damos instruções. E as instruções, presta atenção, é para você pegar e colocar em prática. Está entendendo? Pega e coloque em prática. Daqui para frente vai ser assim. Presta atenção. O diabo ele vai tentar infernizar você de todo jeito. Você só vai cair se quiser. As instruções estão sendo dadas. Só vai cair se quiser. Amém? Você abriu aí Hebreus capítulo 13, versículo 7. Aleluia. 17, perdão. Hebreus 13, versículo 17. Isso é uma vacina, viu agora? Presta atenção. Eu estava falando por Espírito e vou entrar agora no que o Senhor tinha me dado. 13, 17. A Bíblia diz assim, olha, presta atenção. Obedecei, vamos ler junto. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar contas delas, para que faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. E a Bíblia diz assim, primeiro, obedecei. Eu mandei esse WhatsApp para a igreja sobre isso aqui, para vacinar a igreja, começar a vacinar a igreja. Primeiramente, a Bíblia diz obedecer. Há pessoas que dizem assim, não, a gente não deve obedecer a homem, não, deve obedecer a Deus. É verdade isso, igreja? Se a gente tivesse, a gente só tivesse que obedecer a Deus e não obedecer aos homens de Deus, a Bíblia seria verdadeira? Não. A Bíblia diz obedecei. Vamos ler. Obedecer aos vossos. Tem algumas versões que diz guias espirituais. Eu não sei se é a sua versão aí. Pastores ou guias espirituais ou autoridades. Estão entendendo? E diz mais assim, presta atenção. Pergunta para seu irmão, quer ser abençoado? Ande em submissão à autoridade que Deus levantou sobre a sua vida. Eu vou repetir, você vai repetir para o seu irmão, viu? Quer ser abençoado? Ande em submissão com a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Isso é chaves, irmão. Você sabe o que é chaves? Diga assim, chave abre porta. Diga comigo, chave abre porta. Pastor, me diz uma chave. Quando eu dou o dízimo, é uma chave. A Bíblia diz que quando a gente dá o dízimo, Deus repreenderá o devorador. Chave. A Bíblia diz que quando a gente semeia, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, Jesus disse, dê e será dado, boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Chaves, eu dou, eu recebo, eu dou, eu recebo. O apóstolo Paulo também disse em Coríntios, quem dá mais, recebe mais. Chaves, você está entendendo o que é chave?
Chave para você abençoado, pastor Diego, receber unção de Deus. Quem quer unção? Porque crente tem que andar ungido. Por que, pastor, tem que andar ungido? Porque o diabo, irmão, ele não consegue chegar perto de um crente que está ungido com a unção. Ai, meu Deus, como eu queria ter a unção que está no pastor. Se você tiver submissão e honrar a unção que está nele, ela virá para ti. Eu ensinava isso até na leitura do livro que a gente estava fazendo. E foi na escola de obreiro, parece. Não, perdão, foi na escola bíblica domingo. Todo mundo tem a unção de Deus dentro de você. Diga, quando eu nasci de novo, eu recebi o Espírito Santo dentro de mim. Diga, eu sou ungido por dentro. Diga, eu sou ungido por dentro. Amém? Você já tem a unção dentro de você. Mas a Bíblia fala dos ministérios: apóstolo, profeta, pastores, mestres e evangelistas. Quando Deus levanta uma pessoa, com uma tarefa, seja evangelista, seja pastor, seja mestre, ele dá o quê? Diga comigo, uma unção específica. Diga comigo mais alto, uma unção específica. O pastor recebe uma unção específica para pastorear. Mais baixinho. O pastor recebe uma unção específica para pastorear. O evangelista recebe uma unção específica para ganhar almas. O apóstolo já recebe outra unção específica. E daí por diante. Estão entendendo? Essa unção que ele recebe não é a unção que é por dentro que o Espírito Santo está. É uma unção sobre. Quem está entendendo? É uma capacitação sobre para a tarefa. Você acha que um pastor teria capacidade de pastorear uma igreja se ele não tivesse sido escolhido por Deus e recebido a unção sobre ele? Não teria, ele não suportaria. Qualquer tipo de ministério não suportaria. Está entendendo? Amém? Então, quando eu honro, eu reconheço a unção. Quando eu sou obediente, quando eu sou submisso e reconheço a unção da autoridade, automaticamente eu sou o quê? Abençoado, igreja. Olha para seu irmão, você está se submetendo à sua autoridade. Você tem honrado a sua autoridade. Você tem reconhecido a unção de Deus sobre a vida dele. Isso é ensino, querido. Isso é ensino. Amém? Porque a unção que eu respeito, diga comigo, a unção que eu respeito é que eu atraio para a minha vida. Eu vou repetir de novo para ver se você entende. A unção que eu respeito é a que eu atraio para a minha vida. Eu vou repetir de novo. A unção que eu respeito é a que eu atraio para a minha vida. Pastor, o que é unção? Unção, querido, é o poder de Deus sobre você, capacitando e ungindo você. E no versículo versículo 17 do capítulo 13 de Hebreus, a Bíblia diz que nós devemos obedecer às autoridades, os pastores, sujeitar, porque eles velam como se fosse dar conta por vossa alma, como aqueles que iam dar conta, né? E a Bíblia diz assim, para que o faça com alegria e não gemendo. Olha para teu irmão e diga assim, meu filho, você não pode dar trabalho para a sua autoridade não, irmão, porque você não pode fazer ele fazer o trabalho gemendo. Ele tem que fazer o trabalho com alegria. Você sabia? Quem está entendendo essa revelação aqui? A minha alegria feita por você traz bênção para você. Aleluias. É a Bíblia que diz, está escrito na palavra do Senhor. Para que não faça, para que o seu pastor, sua autoridade, não faça gemendo a obra de Deus, porque isso vos será inútil para você. Eu tenho uma palavra para os obreiros, para todos os obreiros. Escuta, todos os obreiros, vocês serão recompensados por Deus.
verdade, vocês já estão sendo recompensados. Porque no mundo espiritual já tem coisas acontecendo. Vocês não estão vendo, mas já tem coisas acontecendo. Deus trabalhando a favor de vocês. Preste atenção. Suportem. Suportem. Entendeu? Suportem. Suportem aqueles que te ofenderam. Suportem aqueles que te maltrataram. Suporte. Porque você tem recompensa. Aleluia. Essa mesma palavra eu quero transmitir para a igreja. Suporte, querido, porque você terá recompensas também. Não, parece que a igreja está dormindo. Balança aí o ombro do teu irmão aí e diga: suporte, querido, porque você vai ter recompensa de Deus também. Quem crê nessa promessa, dá glória. Oh, aleluia. Diga assim: eu estou trabalhando em linha com a palavra e vou me esforçar para continuar fazendo o que a palavra de Deus diz. Diga de novo: vou me esforçar fazendo o que a palavra de Deus diz. Amém? O livro de Números, capítulo 16. Amém. Números, capítulo 16. Glória a Deus. Esses dois textos que a gente leu é a mensagem. E serão esses dois textos que você vai meditar amanhã, viu? Números, capítulo 16, você vai ler em casa todinho, sozinho. Amém? Meditando. E Hebreus capítulo 13, versículo 17, você vai meditar em casa também. Lembre aí, decore aí, Números capítulo 16, todinho você vai meditar em casa. Todinho você vai meditar em casa. Porque você está sendo vacinado, querido. Você não vai ser enganado outra vez não, por Satanás não. Não permita que o diabo te engane. Porque se a igreja estiver debaixo dessa palavra aqui, vai haver unidade. E quando se há unidade, há forças. Deus opera no meio da unidade. Você viu quando a gente começou a glorificar Deus aqui, todo mundo junto? Eu acho que quem estava lá fora dizia: isso é uma igreja de doido, os cabas ficam lá gritando: oh, glória, glória, parece uns peru. Enquanto lá fora estão dizendo que nós somos doidos, o povo está sendo curado aqui. Tô nem aí, digo, tô nem aí, pode dizer. Pode dizer. Agora eu vou andar pela palavra, pelos princípios, pelas chaves. As chaves abrirão as portas. Lembre dessa palavra aqui. As chaves abrirão as portas que estão trancadas na sua vida. As chaves abrirão as portas que estão trancadas na sua vida. Finanças, você já sabe qual é a chave. As chaves que você pegar, peguei uma chave, você está pegando uma chave agora. Se você entender essa palavra, se você sair daqui com essa palavra no teu coração, você vai sair com chaves. Chaves para abrir portas. Portas que estavam trancadas. Portas que estavam trancadas vão ser abertas. Ei, querido, olha para seu irmão agora e diga: ei, querido, a igreja não tem que ser só um local para a gente vir, ponto final, não. Tem que ser um lugar que tem que ter resultados. Porque Deus é vivo. Porque Deus é real. Porque Deus existe. Ela abriu o mar vermelho. Ela vai abrir portas para você também. Eu não quero uma igreja que eu não veja resultado. Eu quero uma igreja de resultado. Por quê, pastor? Isso não é vaidade, não, é não. Isso é para o mundo ver que Deus que nós servimos é vivo, é verdadeiro, não é de estalta, não é de imagem, não precisa de vela para se comunicar com Ele. Não precisa. Ele é verdadeiro e vai funcionar na minha vida. Aleluia. Quem quer viver até a velhice aqui? Diga em nome de Jesus: vou viver até a velhice.
até a minha velhice, com a cobertura do Espírito Santo sobre a minha vida. Diga, só tem um porém. Se Jesus já arrebatar a igreja, eu vou logo mesmo novinho assim mesmo. Dá uma glória a Deus. Dá uma glória a Deus aí bem forte. Eu estou na expectativa do arrebatamento. Eu estou muito feliz, irmão. Está acontecendo muitos sinais, irmão. O diabo não quer que a gente fale sobre o fim dos tempos, não. Ele vai ficar agoniado mesmo. Ele não quer que fale sobre terremoto. Ele não quer que fale sobre isso, porque ele sabe que o negócio está chegando, querido. Diga assim para você, não fica triste não, porque se está chegando, é sinal que nós vamos subir logo. Aleluia! Para que mesmo? Você está entendendo? Glória a Deus. Vamos ler agora, Números 16. Presta atenção nesse texto. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens, dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. Versículo 2, repetindo o começo. Levantaram-se perante Moisés com 250. Levantaram-se contra quem? Contra uma autoridade. Desrespeitar a unção de Deus. Está entendendo? Versículo 3. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: demais é já. Para aí, olha para cá. Por que esse texto aqui? Olha, presta atenção. Primeiramente, eles tinham saído do Egito, tinham atravessado o Mar Vermelho, já estava a caminho da terra prometida. Moisés como comandante, cumprindo a missão. Quem está entendendo? Vocês estão entendendo? Só que começou um ajuntamento de pessoas contra Moisés, duvidando. Mas rapaz, será que Deus só fala por meio de Moisés? Desonrando, desrespeitando a unção que estava sobre Moisés. Isso tem acontecido hoje em dia ou não tem? No meio do povo de Deus. Tem ou não tem, igreja? E eles se juntaram, começaram a questionar, formaram aquele montinho de 200 e quantas pessoas? 250 homens. Foi? Versículo 3. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: demais é já, pois que toda congregação é santa, todos eles são santos. Olha a conversa deles. E o Senhor está no meio deles. Por que, pois, elevai sobre a congregação do Senhor? Começaram a duvidar e questionar Moisés. Ei, olha para cá, olha para cá. Um dos maiores questionamentos. Outra chave, viu? Outra chave, pega essa, pelo amor de Deus. Um dos maiores questionamentos do povo de Israel quando estava no deserto era, sabe o quê? Que eles murmuravam contra Deus. Que quando murmurava contra Moisés, murmurava contra Deus. Outra chave. Quando murmura contra a igreja, murmura contra Deus. Está entendendo? Quando murmura contra seu pai na fé, murmura contra Deus. Agora, uma das maiores murmurações, sabe o que era? Escuta aí, Deus vai mexer com teu estômago. É estômago, é a comida? Estômago, né? Deus vai mexer com teu estômago. Onde mais, pastor Diego, onde mais eles questionavam a Deus era em quê? Quem sabe dizer? Comida. Correto. Eles diziam assim, quando eles estavam no deserto, eles estavam perto da vitória, terra prometida, viu? Presta atenção na chave. Isso é uma chave que Deus estava dando para você abrir portas. Aí eles diziam assim: mas rapaz, lá no Egito, que era onde eles estavam sendo escravizados, Egito representa inferno. Faraó representa o próprio Lúcifer. Eles estavam presos
Deus libertou. Moisés era uma representação do Cristo que salvou o povo. Quem está entendendo? Aí eles diziam, mas rapaz, lá no Egito, trazendo para o tempo de hoje, lá no inferno, porque quando nós vivíamos no mundo, nós vivíamos no inferno. Era ou não era, igreja? Lá no Egito tinha pepino, tinha melão, a comida era boa. Onde é que eles começaram a pecar? Em comida. É por isso que quando você começa a fazer um propósito só de jejum, você pode dizer, eu aguento ficar muito tempo sem comer. Mas quando você diz, eu vou jejuar hoje, aí eu quero ver você começar a se torcer todinho. Comida. Lembre disso, comida. Olha para seu irmão e diga, nunca mais na sua vida reclame por causa de comida. Amém? Pega a sua chave aí agora. Essa chave é para fechar a porta. A porta da reclamação. Faça assim, ó. Não, todo mundo. Mais forte. Fechei. Nunca mais reclame de comida. Aleluia. As portas de Deus é para te abençoar, você vai abrir. As portas que estavam atrapalhando tua vida espiritual, você vai fechar. Deus está entregando chaves espirituais hoje aqui. Quem crê? Então glória a Deus aí bem forte. Aí eles vão começar a questionar. Versículo 4. Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto. Lembra do capítulo 13 de Hebreus, versículo 17, que você deve honrar as autoridades, submeter a elas, para que elas tenham a alegria de fazer a obra. Amém? Diga, para que elas tenham a alegria de fazer a obra. Moisés, no versículo 4, caiu sobre o seu rosto. Por quê, pastor? Porque der desgosto a ele. Está entendendo? Irmão, não posso adiantar, não posso ler todo o capítulo, eu vou dar uma adiantada. Versículo 28 do mesmo capítulo, Moisés é ousado, irmão. Porque existia uma unção sobre Moisés, querido. Você quer ser abençoado, querido? Honre o ministério que você está. Se submeta a ele. Você quer ser honrado? Quando eu disser assim, Jéssica, vem cá. Fica aqui. Quando eu disser assim, ó. Jéssica, fica aqui. Vai ali e faz assim. Aquele vento lá, vai para ali, Lucas. Vai para ali, Lucas. Fica aí. Vá para ali, discipule Lucas. Vá. Discipular ele. Presta atenção. Escuta aqui, ó. Ela está discipulando ele. Está ensinando a palavra a ele. Presta atenção. Jéssica, eu estou aqui, eu não estou lá. Eu estou aqui, Jéssica está lá. Mas você sabia que a mesma coisa Deus está lá por meio dela? É ou não é, igreja? Está entendendo isso aqui? Não, mas eu não vou me submeter a Jéssica, não. Porque Jéssica não tem o conhecimento que o pastor tem. Ela não fala como o pastor fala. Então eu não vou ouvir a Jéssica. Irmão, quando ela desonra a Jéssica, ela está desonrando quem? Pode sentar. Olha para seu irmão e diga assim, está tomando vacina? Está tomando vacina? Ó, irmão, uma. Como eu, do mesmo jeito que esses dias eu dei uma bronca nos obreiros, que eu disse aos obreiros que não queria picuinha, eu vou dar para toda a igreja. Também se tocar no obreiro, vai tocar em mim. Vai tocar em mim. Está entendendo? Porque tem que honrar. Olhe para seu irmão, tem que aprender a submeter às autoridades constituídas por Deus. Pastor, eu vou seguir uma pessoa que está no erro? Não, não é para você seguir quem está no erro. É diferente.
Seguir uma pessoa que está no erro, claro que você não vai seguir. Mas se você sabe que aquele teu pai na fé, ele anda nos frutos do Espírito, e ele tem comunhão com Deus, você vai ficar perto dele. Porque quanto mais perto dele você vai estar, perto que eu digo, não é só se você estiver bem pertinho assim não, querido. É perto no princípio. Outra chave, olha para mim, faça assim com a sua chavezinha. Perto, não é só assim na distância. Diga perto, no princípio da honra e da submissão. Isso é chave. Quer abrir chave para ser abençoado? Quem quer abrir chave para ser abençoado? Da mesma forma que a honra te abençoa, a desonra te prejudica. Você sabia disso? Quando você vai, versículo 28, para nós finalizar. Então disse Moisés, capítulo 16, versículo 28. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou fazer todos esses feitos que de meu coração procedem. Moisés estava falando para aquele grupo que estava se rebelando. Olha o que Moisés diz: se estes morrerem com morte, como morrem todos os homens, naturalmente, né? E se forem visitados como se visita todos os homens, então o Senhor me não enviou. Olha para cá, Moisés disse assim, olha. Moisés estava lá diante deles, desafiando, eles estavam se rebelando. Aí Moisés vai dizer assim, ó: se esses homens morrerem de morte natural, de velhice, alguma coisa assim, é porque Deus não falou por meio de mim. Presta atenção, irmão. Todos que tentarem derrubar essa obra, eles vão ficar para trás. Eu não estou profetizando não, é a Bíblia que diz. Todos que tentarem desfazer essa obra vão ficar para trás. Todos. Ou se arrependa. Ou se arrependa. Amém? Irmão, Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. Irmão, é fácil quando a gente diz assim, olha, pastor, quando você quiser, repreenda. Mas na hora que o pastor repreende, você fica com raiva, ele é seu inimigo agora. Quem já viu isso? É fácil o pastor Diego dizer, né? Olha, se precisar me repreenda. Na hora que o pastor repreende, o pastor agora é seu inimigo de unha e dente. Diga, fala Jesus querido, fala-me hoje. Pode dar glória a Deus, igreja. Olha para seu irmão, diga, nós estamos protegidos, rapaz. O inferno vai derrotar não. O inferno não vai derrotar não. Aqui tem homens e mulheres de coragem, de ousadia. O lema é esse: avançar, avançar. Olha para seu irmão, bota o dedo profético no olho dele. Diga, o lema é esse: avançar, 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 avançar. Vou lutar até o final, eu não vou parar. Você tem coragem de dizer isso também? Se você tiver coragem, diga assim. Eu gosto de apontar para o chão mesmo, porque o chão é onde fica os capetas mesmo. Diga, vou lutar até o final, eu não vou parar. Vou lutar até o final, eu não vou parar. Eu não vou parar. Se eu não vou parar, eu não vou. Não vou parar. Aleluia. Mas são os que estão comigo.
Aleluia. Mas são os que estão comigo. Aleluia. Diga assim, meu irmão, é porque tu não viu. Mas é os que estão conosco. Mas é os que estão conosco. É nas carruagens, cavalo de fogo, espada, escudo. Mas é os que estão conosco. Ei, Itapetí vai ter que reconhecer a glória de Deus. Aleluia. Olha o versículo 30. Moisés diz: com aqueles rebeldes, mas se o Senhor criar alguma coisa nova. Rapaz, olha para cá. Eu acho que Moisés não ficou orando desesperado, não. Acho que Moisés orou bem quietinho assim. Às vezes eu fico humilhando o diabo. Às vezes o diabo quer que a gente fique assim para botar a força para ver se funciona. Às vezes eu falo bem quietinho assim. Aí me deita ali e de madrugada eu já vejo a resposta. Porque o diabo tem que entender: quem manda na parada é nós, através do nome de Jesus. Tem que entender isso. Eu imagino Moisés nessa hora orando lá, os rebeldes lá, né? Vamos derrubar Moisés. Moisés, esse negócio de Moisés só fala com Moisés. Ali não existe isso não. Não entendeu a unção que estava sobre ele. Acho que Moisés orou assim, ó. Deixa eu ler o versículo 31. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, peraí, versículo 30. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca e tragar com tudo o que é seu, vivos descer ao sepulcro, tem algumas versões que diz Sheol, é um inferno, então conhecereis que estes homens irritaram o Senhor. Eu acho que Moisés ficou orando lá: eita, Senhor, esse rebelde aí, se o Senhor abrir e fizer alguma coisa nova aí, abrir o chão, para eles descer no inferno logo com tripa e tudo. Se o pastor fizer uma oração dessa, aí vão dizer que ele é bruxo. Mas não diz que Moisés era bruxo, não era? Moisés não era bruxo não, agora o pastor é. Interessante como é as coisas, né? Irmão, eu tenho temor de abrir a boca quando alguém está se rebelando contra essa obra. Eu tenho temor, porque eu sei, se eu abrir a boca ele não vai se dar bem. Eu tenho temor e eu me seguro. Versículo 31 é: e aconteceu que, acabando de ele falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu, ou seja, se abriu. E a terra abriu a sua boca e os tragou. Todas aquelas pessoas caíram direto para o inferno. A terra se abriu, viu? Com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá, que era esse homem rebelde, e a toda a sua fazenda. E eles e tudo o que era seu desceram vivo ao sepulcro, ao inferno. E a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Amém? Pega a sua chave. Fica de pé um pouquinho aí. Diga: eu estou fechando a porta da rebeldia e da rebelião. Sabe por quê? Bem suave aí. Porque rebeldia e rebelião nasceu no coração de Lúcifer no céu. Nasceu no coração de Lúcifer no céu. Ele fez grupinho no céu com os anjos contra Deus. Entendeu? Os espíritos familiares, ele tenta fazer isso no meio do povo de Deus. Pega a sua chavinha de novo. Diga: eu estou trancando a porta da rebeldia e da rebelião. Chegar alguém para falar mal da obra, ou de algum obreiro aqui, você vai lembrar do que foi falado aqui. Você vai dizer: mesmo para a pessoa ouvir, eu estou trancando a porta da rebelião e rebeldia. Se ela tiver, se ele ou ela ou quem seja
Se tiver pessoalmente, você ainda faz assim com a chave. Aqui é fácil, irmão. Se você quiser se render, se rende e você é abençoado. Mas se não quiser se render, não bata de frente. É injeção, ou é o que? Vacina? Não bata de frente. Não bata. Saia na bênção, vá para outra igreja, vá para outro lugar, mas não bata. Você tem entendimento da palavra. Seja inteligente. Amém? E a partir de hoje, diga igreja, a partir de hoje, está selado essa porta na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu tenho certeza.